Olá, tudo bem com você? Na aula de hoje, nós vamos entender o objetivo deste curso de liderança e também qual é a visão de Deus e a sua missão para esta igreja. Será que os pequenos grupos e as unidades de ação são mesmo um plano de Deus? É sobre isso que vamos descobrir na conversa de hoje. Eu quero te lembrar que esta conversa, esta aula e diversos outros materiais estão disponíveis nessa revista aqui, olha, que você pode conseguir aí na sua associação Discipulando com Excelência, ou então baixar no formato PDF que você acompanha no link aqui da sua tela, juntamente com outros materiais disponíveis. Hoje vamos conversar com o líder geral, o presidente da União Noroeste Brasileira, da Igreja Adventista na região noroeste do Brasil, pastor Sérgio Alan Cacheta. Pastor, seja muito bem-vindo aqui nesta aula, nossa aula inaugural, para que a gente possa entender um pouquinho do grande propósito desse curso de liderança. Olá, Tatiane. Obrigado, viu? É uma alegria estar com você aqui e também com os nossos líderes que estarão se preparando melhor para servir a Deus. Com certeza, pastor. Vamos começar entendendo algo fundamental. Qual que é a visão de Deus para a igreja? Tatiane, a gente precisa responder essa pergunta olhando para a Bíblia, olhando para os ensinamentos de Jesus. E tem uma palavra que é chave em toda a Bíblia, que é a adoração. Deus, ele é o único digno de ser adorado. E Deus espera que nós, os seus servos, os seus súditos, o adoremos, assim como ele espera de todos aqueles que o servem. E nós encontramos, para você que é líder, esse tema, a primeira parte mais importante está em Mateus 22, 36 a 39. Veja o que Deus espera da igreja. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então, veja como Jesus Cristo, ele deixa bem claro o que ele espera da gente. E o que ele espera? Que nós amemos a Deus de todo o nosso coração. Aí você pode pensar assim, mas o que é amar a Deus de todo o coração? Amar a Deus de todo o coração é entregar todo o seu coração a Ele. É deixá-lo ser o Senhor da sua vida. É deixá-lo conduzir a sua vida de forma que a vontade dele seja feita. Essa tem que ser a nossa visão como líderes. Para onde nós vamos levar a igreja? Nós precisamos, primeiramente, levar a igreja a amar a Deus de todo o coração. Por isso, o projeto da União Noroeste Brasileira é ame a Deus, ame as pessoas e ame a missão. Ainda nesse verso, logo na sequência desse contexto, no verso 38 e 39, Jesus disse o seguinte: este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele, que diz: ame ao seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Olha que interessante como Deus trabalha. Primeiro desafio que nós temos: amá-lo de todo o nosso coração. E por que nós vamos amá-lo? Porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou enquanto ainda éramos pecadores e vivíamos em pecado. E aí Deus, depois que nós temos um relacionamento forte com Ele, o segundo desafio é: ame o seu próximo como a si mesmo. A religião cristã é uma religião de relacionamentos, de amor a Deus e de amor às pessoas. E eu sei que você vai pensar: pastor, mas não é fácil amar as pessoas são tão diferentes. É verdade, mas à medida que você vai amadurecendo na sua vida espiritual, o Espírito Santo ele vai colocando amor no seu coração e a gente vai conseguir amar as pessoas assim como Jesus amou. E sabe, amigos, a gente não pode amar só de palavras, mas a gente precisa amar de fato e de verdade. Por isso, a segunda ênfase muito clara que Deus tem para a igreja é: nós devemos amar as pessoas, independente da cor, da etnia, da raça, não importa. Nós temos que amar todas as pessoas porque Deus ama todas as pessoas. E o terceiro sonho que eu diria que Deus tem para a igreja está em Mateus também. Mateus capítulo 28. E esse texto é um texto que é bem conhecido de todos nós e é um texto chave, né, que está
no verso 18 até o 20, Mateus 28, 18 a 20, que fala o seguinte: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu vos ordenei. E eu estarei para sempre com vocês até o fim dos tempos. Então veja, qual o sonho de Deus para a igreja? Que ela ame a Ele de todo o coração, que ela ame o seu próximo como a si mesmo e que ela ame a missão, que ela faça discípulos. Que ela faça discípulos. Nesse processo de fazer discípulos, nós temos que ir pregar para as pessoas, nós temos que ensiná-las, nós temos que batizá-las e ajudá-las a crescer espiritualmente. E quando eu olho para essa visão que Deus tem para a sua igreja, eu entendo que essa também precisa ser a nossa visão para que nos direcione com os planejamentos de forma que possamos influenciar a igreja para que ela ame a Deus de todo o coração, para que ela ame o próximo e para que ela ame a missão, fazendo discípulos para o reino de Deus. Que bacana, pastor. De fato, entendendo essas três coisas que se resume em amar, qual é a visão? Eu ia falar da igreja aqui na região noroeste, mas qual que é a visão de Deus, então, e do que nós fazemos aqui na região noroeste para os pequenos grupos e para as unidades de ação? Tatiane, essa pergunta sua é muito interessante, inteligente e importante. Veja só, nós temos a estrutura da escola sabatina, que é essencial, especial, né? Todo mundo que participa sabe da importância. Mas eu acho que falta um elemento na escola sabatina que deveria ser agregado. Por exemplo, a escola sabatina ela tem uma ênfase muito forte no ensino. E isso é importante. A gente precisa manter essa ênfase forte no ensino, mas precisamos melhorar a ênfase do relacional na escola sabatina. Aquela classe que só se encontra no sábado pela manhã, ela não cumpre o objetivo de Deus. Ela cumpre parte dele, que você estuda, você conhece a Bíblia, mas Deus espera que nós vivamos em relacionamento. E onde você encontra isso? Simples, é só você olhar Jesus e os discípulos. Jesus passava o dia com eles, Jesus comia com eles, dormiam juntos no mesmo lugar, né? Ou seja, Jesus estava com eles. Jesus não os chamava para dar uma aula e depois os mandava embora para casa e no outro sábado os encontrava, não. Eles viviam juntos. E eu queria falar para você que é professor da escola sabatina, que você não está cumprindo o seu papel se você apenas passa a lição. Passar a lição da escola sabatina no sábado pela manhã é apenas uma parte pequena do projeto. O professor de escola sabatina, ele precisa, além de passar a lição, além de conversar, de convencer, de ensinar, ele precisa se relacionar com essa pequena unidade. E essa unidade precisa ser uma pequena igreja. Amigos, Jesus Cristo, ele fundou a igreja dele com uma comunidade de 12 pessoas. Ele começou com um pequeno grupo. Mas veja, aquele pequeno grupo comia junto, viajavam juntos, eles se conheciam, conheciam fraquezas, conheciam qualidades. Jesus Cristo os ajudou em seu crescimento, apesar dos desafios. Eles não eram perfeitos, mas naqueles momentos de comunhão, Jesus os estava moldando. E os pequenos grupos, eles surgiram exatamente porque a escola sabatina deixou de cumprir essa parte do companheirismo, do relacionamento, da comunhão de amizade. Por isso os pequenos grupos vieram. Eles vêm suprindo essa outra necessidade. E nós entendemos e desejamos que tanto a unidade de ação da escola sabatina quanto os pequenos grupos, eles sejam um ambiente de estudo da Bíblia perfeito, seja um ambiente de oração, seja um ambiente onde haja o evangelismo, mas seja um ambiente onde haja relacionamento, comunidade, onde um cuida do outro. Por exemplo, na nossa igreja um pastor tem 8 igrejas, 5 igrejas, 1.000 membros, 600 membros. O pastor não consegue pastorear pessoalmente todos os seus membros. Por isso, o pastoreio ele é compartilhado. E o professor da escola sabatina e o líder de PG precisam ter o dom do pastoreio, de cuidar das pessoas, de ajudá-las a se desenvolver, de ver o melhor para as pessoas, de agir com misericórdia, de resolver conflitos. Por isso, nós sonhamos
é que as escolas sabatinas, as unidades e os pequenos grupos, eles se fortaleçam cada vez mais com essa visão do ensino e da integração e do cuidado. Imagina, se cada unidade de ação e se cada pequeno grupo evangeliza 5 pessoas, ou 2 ou 3, e eles conseguem manter essas pessoas na igreja, discipulando, ajudando-os a crescer, nós não vamos ter apostasia, ou vamos ter o mínimo possível. Hoje, infelizmente, a apostasia é muito alta, sempre foi, e vai continuar sendo enquanto nós não agregarmos esse elemento do pertencimento, da participação. Olha só, pastor, o grande objetivo desta aula, desse curso, é fazer com que as pessoas entendam os passos, o líder entenda todos os passos para que se possa criar esse pertencimento, esse pequeno grupo com as unidades de ação. Por que o líder deve se preocupar em aprender sobre isso, pastor? Tatiane, nós estamos vivendo cada dia e a gente descobre o seguinte: a gente não sabe tudo, né? E a gente precisa crescer. E na igreja adventista, você é convidado para ser líder e você não vem pronto, você vai aprendendo, Deus vai te capacitando. E por isso, se você já é líder da escola sabatina, professor, se você já é líder de pequeno grupo, você não pode achar que você sabe tudo. Você precisa se humilhar e buscar a orientação de Deus. O que Deus sonha para a sua classe de escola sabatina? O que Deus sonha para o seu pequeno grupo? Então, esse curso, Discipulado com Excelência, nós temos aulas, né, algumas dicas de como tornar a escola sabatina mais discipuladora e de como tornar o pequeno grupo mais discipulador. E nós sonhamos, amigos, que Deus levante líderes de pequenos grupos, que Deus levante líderes da escola sabatina que amem a Deus de todo o coração, que ame as pessoas e que ame a missão. E que ame essa pequena igreja chamada pequeno grupo e também classe da escola sabatina. Se cada unidade cuidar dos seus, se cada pequeno grupo cuidar dos seus, nós vamos ter uma igreja cheia e nós vamos ter um céu cheio. Por isso, eu desafio você, líder, a continuar crescendo e que Deus possa lhe capacitar cada vez mais. Pastor, muito obrigada por essa aula, por essa introdução nessa aula inaugural. Que Deus o abençoe, pastor. Tatiane, obrigado. Que Deus abençoe você e sua família também. Amém. Eu quero te lembrar que o conteúdo desta aula inaugural e das diversas outras estão disponíveis no link abaixo, inclusive no formato podcast. Um abraço, até a próxima aula.